Muito antes da chegada dos europeus, o território que hoje chamamos de Brasil já era habitado por inúmeros povos. Durante milhares de anos, diferentes grupos indígenas ocuparam florestas, planícies e margens de grandes rios. Estima-se que, antes da chegada dos portugueses, milhões de pessoas viviam nessas terras. Esses povos possuíam culturas ricas, tradições espirituais profundas e um conhecimento impressionante da natureza. Para eles, a floresta não era apenas... Entre os povos que habitavam o território, estavam grupos pertencentes a grandes famílias culturais. Entre eles estavam os povos Tupi, que ocupavam grande parte do litoral. Também existiam os Guarani, conhecidos por sua forte espiritualidade e organização social. Outro grupo importante era o dos povos Macro-G, que habitavam regiões do interior. Cada povo tinha sua própria língua, costumes e forma de viver. Mesmo sendo diferentes, todos compartilhavam uma relação profunda com a terra. A vida desses povos era baseada na caça, na pesca e na agricultura. Eles cultivavam alimentos como mandioca, milho, batata doce. A mandioca, em especial, era um alimento fundamental. A partir dela, produziam farinha, um alimento que continuaria presente na cultura brasileira até os dias atuais. As aldeias eram organizadas de forma comunitária. Grandes casas coletivas abrigavam famílias inteiras. A cooperação era essencial para a sobrevivência. Enquanto os povos indígenas viviam em harmonia com a natureza na terra que hoje chamamos de Brasil, do outro lado do oceano, o mundo estava mudando rapidamente. Na Europa, grandes reinos buscavam novas rotas comerciais. Especiarias vindas da Índia e da Ásia eram extremamente valiosas, mas chegar até essas regiões era difícil. Por isso, navegadores começaram a explorar o oceano em busca de novos caminhos. Entre os reinos mais avançados nesse tipo de exploração estava Portugal. Durante os séculos XV e XVI, ocorreu um período conhecido como Era das Grandes Navegações. Nesse período, navegadores europeus cruzaram oceanos desconhecidos. Portugal se destacou nesse processo. Exploradores portugueses navegaram pela costa da África e abriram novas rotas comerciais. O Oceano Atlântico começava a se tornar uma grande estrada marítima, mas uma viagem específica mudaria a história para sempre. Lembrando, se você gosta de histórias que revelam como o mundo foi construído, inscreva-se no canal Ecos da Humanidade, porque a história do Brasil está apenas começando. No início do ano de 1500, uma grande frota portuguesa partiu do porto de Lisboa. A expedição era comandada por Pedro Álvares Cabral, um nobre português escolhido para liderar uma missão ambiciosa. O objetivo da viagem era alcançar novamente as ricas rotas comerciais da Índia, seguindo o caminho marítimo aberto alguns anos antes por Vasco da Gama. A frota era composta por diversas embarcações, carregando marinheiros, soldados, religiosos e mercadores. Eles navegariam por um oceano vasto e ainda cheio de mistérios. Durante a travessia do Oceano Atlântico, os navegadores utilizavam ventos e correntes marítimas para guiar suas embarcações. Era uma técnica conhecida entre os navegadores portugueses. Mas ao seguir essa rota mais ao oeste, a frota acabou se afastando bastante da costa da África. Dias se passaram navegando em mar aberto. Então, em abril de 1500, algo apareceu no horizonte. Uma nova terra. No dia 22 de abril de 1500, os marinheiros avistaram uma grande faixa de terra coberta por florestas. Aquele território fazia parte do que hoje conhecemos como Brasil. A frota se aproximou da costa e ancorou próxima ao que hoje é o estado da Bahia. A nova terra foi inicialmente chamada de Ilha de Vera Cruz. Os navegadores estavam diante de um território completamente desconhecido para os europeus. Pouco tempo depois da chegada, os portugueses avistaram os primeiros habitantes da região. Eram povos indígenas pertencentes principalmente aos Tupi. O encontro entre os dois povos foi marcado por curiosidade de ambos os lados. Os indígenas observavam as grandes embarcações com surpresa. Já os portugueses tentavam se comunicar através de gestos e trocas de objetos. Era o início de um encontro entre culturas completamente diferentes. Poucos dias depois da chegada, os portugueses organizaram uma cerimônia religiosa.
No dia 26 de abril de 1500, foi celebrada a primeira missa em terras brasileiras. A cerimônia foi conduzida por Frei Henrique de Coimbra. Indígenas observaram o ritual com curiosidade. Esse momento ficou marcado como um dos primeiros registros da presença europeia no território. Após alguns dias explorando a região, os portugueses registraram suas descobertas. Um escrivão da expedição chamado Pero Vaz de Caminha escreveu uma longa carta descrevendo a nova terra. Essa carta foi enviada ao rei de Portugal. Nela estavam descritos a natureza exuberante, os povos indígenas e as possibilidades daquela nova terra. Hoje, esse documento é considerado um dos registros mais importantes do início da história do Brasil. Após a viagem de Pedro Álvares Cabral em 1500, o território recém-descoberto passou a despertar o interesse do Reino de Portugal. No início, os portugueses não criaram cidades nem grandes colônias. A prioridade ainda era o comércio com a Índia e o Oriente. Mesmo assim, exploradores começaram a retornar ocasionalmente à nova terra. Eles descobriram algo extremamente valioso nas florestas do território que hoje chamamos de Brasil: uma árvore de madeira avermelhada. O pau-brasil? O pau-brasil era extremamente valioso na Europa. De sua madeira era extraído um pigmento vermelho muito utilizado para tingir tecidos. Logo, comerciantes portugueses começaram a organizar expedições para extrair essa madeira. Como não existiam cidades portuguesas ainda, eles criaram pequenos postos comerciais ao longo da costa. Esses postos ficaram conhecidos como feitorias. Para obter o pau-brasil, os portugueses dependiam da ajuda dos povos indígenas. Assim surgiu um sistema de troca conhecido como escambo. Os europeus ofereciam objetos como espelho, ferramentas de metal, tecidos, miçangas. Em troca, os indígenas ajudavam a cortar e transportar a madeira. Esse sistema marcou os primeiros anos da relação entre portugueses e os povos indígenas. Mas Portugal não era o único reino interessado nas riquezas da nova terra. Outras potências europeias também começaram a aparecer no litoral. Entre elas estava a França, cujos navegadores realizavam expedições para comerciar com os povos indígenas. Navios franceses passaram a frequentar a costa brasileira. Isso preocupou o governo português. Era preciso ocupar a terra para garantir sua posse. Para proteger seu território, Portugal decidiu iniciar a colonização oficial do Brasil. Em 1530, uma expedição liderada por Martim Afonso de Souza foi enviada para estabelecer os primeiros assentamentos permanentes. Foi nesse período que surgiram as primeiras vilas portuguesas. Uma das mais importantes foi São Vicente, considerada a primeira vila oficialmente fundada no Brasil. Com o tempo, os portugueses começaram a experimentar novas atividades econômicas. Entre elas estava o cultivo da cana-de-açúcar. Esse produto se tornaria uma das principais riquezas da colônia. Grandes plantações começaram a surgir principalmente nas regiões do litoral nordestino. Era o início de um novo capítulo da história brasileira. Para produzir açúcar, era necessário um sistema complexo. Nasceram então os chamados engenhos. Os engenhos eram grandes propriedades agrícolas que incluíam plantações de cana, casas de moagem, fornos para a produção de açúcar, armazéns e residências. Essas propriedades eram controladas por poderosos senhores de terra. Esse sistema se tornaria a base da economia do Brasil colônia durante muitos anos. O açúcar produzido no Brasil era transportado através do Oceano Atlântico. Navios carregados partiam em direção aos portos da Europa. Esse comércio fazia parte de um grande sistema conhecido como Comércio Atlântico. Produtos, pessoas e riquezas circulavam entre 3 continentes: Europa, África, América. Esse sistema moldaria profundamente a história da colônia. Com o crescimento das plantações, os colonos precisavam de cada vez mais trabalhadores. Inicialmente, muitos indígenas foram forçados a trabalhar. Mas com o tempo, os portugueses passaram a trazer africanos escravizados. Milhões de pessoas foram capturadas em regiões da África e transportadas para o Brasil. Esse sistema brutal marcou profundamente a formação da sociedade brasileira. A escravidão se tornaria uma das bases da economia colonial. Com o sucesso do açúcar, algumas cidades começaram a crescer rapidamente. Entre elas estavam Salvador,
Recife, Olinda. Esses centros urbanos se tornaram importantes pontos administrativos e comerciais da colônia. Durante muito tempo, Salvador foi a capital do Brasil colonial. A riqueza do açúcar também despertou o interesse de outras potências europeias. No século XVII, forças da Holanda invadiram partes do Nordeste brasileiro. Os holandeses chegaram a controlar cidades importantes como Recife durante vários anos. Esse período ficou marcado por conflitos e disputas pelo controle da produção de açúcar. No final do século XVII, exploradores começaram a avançar cada vez mais para o interior do território do Brasil. Esses exploradores eram conhecidos como bandeirantes. Partindo principalmente da região de São Paulo, eles cruzavam florestas, rios e montanhas em busca de riquezas. Foi durante essas expedições que surgiram as primeiras descobertas de ouro na região que hoje conhecemos como Minas Gerais. A notícia se espalhou rapidamente e desencadeou uma verdadeira corrida pelo ouro. Assim que a notícia da descoberta do ouro chegou a Portugal, milhares de pessoas começaram a viajar para o interior da colônia. A região de Minas Gerais se transformou rapidamente. Pequenos acampamentos se tornaram cidades movimentadas. Uma das cidades mais importantes desse período foi Ouro Preto. Ali surgiram igrejas, mercados e centros administrativos. Era o início do ciclo do ouro. O ouro encontrado na colônia era extremamente valioso para Portugal. Grande parte da riqueza era enviada para a Europa. O governo português criou um sistema rigoroso de impostos. Um dos mais conhecidos era o chamado quinto. Isso significava que 20% de todo o ouro extraído deveria ser entregue à coroa portuguesa. Esse sistema gerou muitas tensões entre colonos e autoridades. Com o passar do tempo, muitos colonos começaram a se sentir explorados pelo governo de Portugal. Eles pagavam altos impostos e tinham pouca autonomia política. Influenciados por ideias de liberdade que surgiam na Europa e na América, alguns grupos começaram a sonhar com independência. Entre esses movimentos estava a famosa Inconfidência Mineira. Um dos nomes mais conhecidos desse movimento foi Tiradentes. Ele se tornou um dos principais defensores da ideia de independência. Mas o plano acabou sendo descoberto pelas autoridades portuguesas. Os conspiradores foram presos. E em 1792, Tiradentes foi executado. Com o tempo, ele se tornaria um símbolo da luta pela liberdade no Brasil. No início do século XIX, um acontecimento inesperado mudaria completamente o destino do Brasil. Em 1808, a família real portuguesa fugiu da Europa devido às guerras lideradas por Napoleão Bonaparte. Eles se estabeleceram no Rio de Janeiro. Pela primeira vez na história, uma colônia se tornava sede de um império europeu. Esse evento iniciaria uma série de mudanças profundas no território brasileiro. Mudanças que logo levariam à independência. No início do século XIX, o território do Brasil passava por grandes transformações. Desde 1808, a família real portuguesa vivia na cidade do Rio de Janeiro. A presença da corte trouxe mudanças importantes. Portos foram abertos ao comércio internacional. Instituições foram criadas. E o Brasil começou a ganhar mais autonomia. Mas em 1821, o rei Dom João VI decidiu retornar para Portugal. Ele deixou seu filho, Dom Pedro I, governando o Brasil. Em 1822, as tensões entre o Brasil e Portugal aumentaram. As autoridades portuguesas queriam que o território voltasse a ser apenas uma colônia. Mas muitos brasileiros já desejavam independência. No dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro I proclamou: Independência ou morte. Esse evento ficou conhecido como Independência do Brasil. Após a independência, o país se tornou uma monarquia. Nascia o Império do Brasil, primeiro governado por Dom Pedro I e depois por seu filho, Dom Pedro II. Durante o reinado de Dom Pedro II, o país passou por grandes transformações. Estradas, ferrovias e cidades cresceram, mas o Império também enfrentou conflitos e desafios políticos. Um dos eventos mais importantes da história brasileira ocorreu em 1888. Depois de muitos anos de luta e pressão social, foi assinada a Lei Áurea. A lei foi proclamada por Princesa Isabel. Ela colocou oficialmente fim à escravidão no Brasil.
milhões de pessoas finalmente conquistaram a liberdade. Apenas um ano depois da abolição da escravidão, outra grande mudança aconteceu. Em 1889, ocorreu a Proclamação da República no Brasil. O imperador Dom Pedro II foi deposto. O país deixou de ser uma monarquia e se tornou uma república. Esse novo período mudaria completamente a estrutura política do país. Durante o século XX, o Brasil passou por profundas transformações. O país se industrializou. Grandes cidades cresceram. A população aumentou rapidamente. Novos desafios surgiram, mas também novas oportunidades. Hoje, o Brasil é uma das maiores nações do planeta. Um país marcado por diversidade cultural, história rica e um futuro ainda em construção. A história do Brasil é feita de encontros entre povos, culturas e desafios. Desde os povos indígenas que habitavam essas terras muito antes de 1500, até a formação de uma nação moderna. Cada geração deixou sua marca nessa história. E essa história continua sendo escrita todos os dias. Se você gostou dessa jornada pela história do Brasil, inscreva-se no canal Ecos da Humanidade. Aqui, você vai encontrar as maiores histórias da humanidade contadas de forma épica, porque entender o passado é uma das melhores formas de compreender o mundo em que vivemos.